Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Theo. Pra quem é novo nesse canal e surgiu nesse vídeo de repente, prazer, eu sou o Theo. E como vocês sabem que eu assisto muitas séries, que eu vejo muita coisa o tempo inteiro, que eu tô sempre assistindo alguma coisa nova, eu acabo, por consequência, parando de assistir muita coisa. Porque algumas coisas acabam ficando chatas e outras começam a me irritar. Então eu acabo parando pra assistir algo que eu sei que eu vou gostar. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês um exemplo disso, que são 5 séries que eu abandonei. Em quinto lugar, eu coloquei The Flash, ok? Que, para quem não conhece The Flash, vai falar sobre a história do Barry Allen, que depois de uma explosão nos laboratórios Star, ele acaba desenvolvendo poderes meta-humanos e acaba adquirindo uma super velocidade. Então ele acaba tendo que ser obrigado a lutar com outros meta-humanos que usam seus poderes para a vilania. Beleza. Essa é a sinopse mais básica que alguém já deu sobre The Flash. O meu problema com The Flash eu assisti até a 5ª temporada, e até lá eu amava, era um sucesso no meu coração. A temporada estavam ficando cada vez piores? Estavam, mas eu amava do fundo do meu coração. O problema foi, depois da 5ª temporada, que a Nora morreu, fiquei chateadíssimo. E eu achei que eles iam dar um puta destaque emocional e etc. Só que ocorreu algo chamado Crise nas Infinitas Terras, pela 27ª vez, que eles adoram repetir esse plot, e simplesmente destruíram a série. A série ficou um porre, eu não aguentava mais acompanhar ninguém, o Cisco ficou um saco, eu acho que o Cisco saiu, na verdade. Ele ficou insuportável, se bem que ele já era, na 3ª, 4ª temporada ele fica um porre. O Barry fica um porre, a Iris já era, continuou. A Caitlyn, que era a única personagem que eu amava, perde a parte nevasca, então ela fica meio louca e ela começa a tentar achar uma forma de trazer a nevasca de volta. Ou seja, tudo vira um caos, tudo fica péssimo. E eu só fico me questionando por que fizeram isso com a minha sériezinha farofa de super-herói. Em quarto lugar, eu trouxe... Eu não sei se vocês já assistiram a série original, que é Merli, mas eu amo muito Merli. É tipo uma das minhas séries preferidas. Foi uma das primeiras séries em espanhol que eu assisti completamente em espanhol. Tipo, tinha legenda, mas era em espanhol do catalão. Também seria meio difícil eu entender totalmente o espanhol do catalão. Mas é uma série que eu guardo muito no fundo do meu coração. O casal do Bruno com o Paul é um casal que eu adoro muito, eu adoro o desenvolvimento deles. Eu adoro a Tânia, o Paul, até mesmo o Bruno, eu gosto bastante dele. Adoro Merli. Só que temos o problema que Merli acabou, tivemos o spin-off chamado Merli Saperialdi, que é dessa que a gente vai falar. Porque o spin-off ele teve 2 temporadas, que basicamente conta depois da morte do Merli no final da série original, o Paul acaba entrando numa faculdade de filosofia, aonde ele meio que tudo leva a ele se tornar um novo Merli. Só que a gente tem o problema de todo mundo é insuportável. O Paul, ele fica um saco, porque ele já tratava o Bruno mal. Nesse spin-off, ele começa a tratar o Bruno pior ainda. Só que a gente tem o plus de... O Bruno acha que isso é extremamente romântico. Então, a gente tem uma cena que, assim, pra mim, aquilo foi a definição de essa série pode acabar agora e eu não vou sentir a mínima falta. Aonde, basicamente, o Paul tá gostando de um outro menino e o Bruno gosta do Paul. A gente já sabe disso, esse é o básico da série, basicamente. Só que o Paul não consegue ficar com esse outro menino. Então, o que o Bruno decide fazer? Falar pro Paul usar ele, como se ele fosse outro menino. E eles passam isso como se fosse a mensagem mais romântica. É uma coisa extremamente triste. É muito chateante você ver um personagem que ele tinha tudo para ser muito bem desenvolvido, porque o Bruno ele tem uma história muito legal com ele mesmo em relação ao pai, já que o pai dele morreu. E isso não é usado para um nada. Utilizam ele para ficar correndo atrás do Paul. Sabe? Fora que os outros personagens também eram um saco, não gostei de nenhum dos novos personagens. E a nova professora, eles tentaram fazer uma nova cópia do Merli, só que ela não tem o mesmo nível de carisma, não criticando a atriz, porque a atriz é ótima, a própria personagem não é ruim, mas o contexto em que colocam ela fica um negócio tão batido e tão clichê comparado ao que a gente já assistiu, que fica difícil gostar.
Em terceiro lugar, eu coloquei a série Skin. Sim, essa série é polêmica, inclusive eu serei levemente odiado, mas eu amo a primeira geração. Pra quem não sabe, novamente explicando a sinopse de Skins, vai basicamente se tratar sobre um grupo de adolescentes. A cada 2 temporadas esse grupo se troca. Então, na primeira e na segunda temporada, a gente teve o grupo com o Max, com o Tony, com a Michelle, com a Joel, etc. Na segunda temporada, a gente tem um grupo com a F, com o Cook, etc. E na terceira, eu não vou saber explicar porque eu não cheguei nem na terceira. Então, você já vê um nível que eu gosto bastante dessa série. A primeira geração, a gente tem todo o conflito em que os personagens, eles são muito bem desenvolvidos, eles são muito carismáticos. Então, você quer saber onde que eles vão se enfiar mais, porque eles só se enfiam numas enrascadas muito grandes. Tudo por causa do Tony, principalmente, que o Tony fode a vida da maioria dali. E é interessante, os atores mandam muito bem, eles são muito carismáticos. O problema existe essa troca de geração, em que a gente tem o grupo da F. Nada contra a F, inclusive é a melhor personagem da série, tá? A F, pra mim, ela define o que é Skins. Ela é a definição de Skins. O problema todos os outros são insuportáveis. Eles não são muito carismáticos. Tirando a Naomi. A Naomi, ela era muito carismática. E o JJ, da segunda geração. Ambos eram muito carismáticos. E a F, obviamente. Mas de resto, as gêmeas são um porre. O par romântico, os dois pares românticos, que é o Cook e o outro lá, que eu nem lembro o nome, ambos são muito chatos, são muito irritantes. O Cook parece uma versão mais porre do Tony, ele é insuportável, e o outro é só um sonso sem graça. Então fica muito difícil de você conseguir continuar essa série quando não tem mais o propósito dessa série, tá bom? Então, só aqui meu apelo se você não sabe continuar uma série, não continua, tá bom? A gente viu que tem muita série que aprendeu com isso e que quando acha que deu na hora de parar, deu na hora de parar. Para por ali. E realmente eu parei, eu não vou voltar. Se vocês acham que a terceira geração vale a pena, não vou continuar. Desculpa, gosto muito da F, a Kaia Scodelario manda muito bem, real. Se forem assistir, assistam por ela, tá? Se mantenham por ela, porque pelos restos não valem a pena. Ah, e um adendo, a Cassie da primeira temporada, ela é maravilhosa, tá? Depois da F, ela é a minha preferida. Só quero falar isso, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas só quero falar isso. Em segundo lugar, eu coloquei Bates Motel, que é uma série, assim, que me dói muito eu ter parado. Porque eu amo Psicose. É um filme extremamente clássico. Se você não assistiu e gosta de filmes de terror, assista, você não vai se arrepender. É um filme muito bom, é muito legal. Só que eles foram passar isso pra série e tiveram algumas coisas que me incomodaram, mas em geral achei super bem. Só que os plots foram me irritando cada vez mais. O Norman, ele é só um menino mimado, ele enche o saco do cacete, porque ele quer fazer isso, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso, e ele só enche o saco. A Norma, amo a Vera Farmiga, inclusive amo o ator do Norman, tá? Amo todos os atores que fazem essa série, porque todos mandam muito bem, real. A Norma, eu não tenho muito o que falar dela, na verdade. Eu acho que ela tá ali pra cumprir o papel dela, que é ser uma mãe maluca, e ela faz isso perfeitamente, então nada contra a Norma. Mas pra mim, o que mais chamava atenção nessa série, que foi o que me manteve na primeira e na segunda temporada, foram a Emma e o Dylan. Os dois são perfeitos. É só isso que eu tenho pra falar. Principalmente a Emma. A Emma, ela é uma graça. Eu adorava aquela menina. Toda vez que essa menina aparecia, ela me dava um alívio. Porque a gente fica tanto na loucura do Norman e da Norma, que a gente fica meio desnorteado. E chega a Emma, é um momento muito bom para você respirar, você acalmar o seu cérebro e pensar, ainda tem chance de alguém legal nesse mundo. Então, muito obrigado, Emma, por ser a melhor personagem dessa série. Em primeiro lugar, é óbvio que não podia faltar dessa série. E não, eu não estou falando de Riverdale. Eu estou falando de Grey's Anatomy.
Assim, eu assisti Grey's Anatomy até a 17ª. Eu terminei a 16ª, que é a que o Karev vai embora, e a 17ª eu não assisti. E assim, eu vou julgar até onde eu vi, tá? Grey's Anatomy, ela começa muito boa. As temporadas em que a Lexi tá são as melhores. Só quero falar isso, sim, puxando o saco de Lexi. Mas também eu acho que é um desenvolvimento muito legal as temporadas. Os casos dos hospitais são muito legais, eles são muito interessantes para você ver aonde aquilo vai chegar, se o paciente vai sobreviver, se não vai. Os relacionamentos que formam entre os médicos são muito interessantes. Aí depois a Lexi morre. A 9ª temporada eu achei ela bem chata, mas eu continuei. E depois tem a 10ª temporada, que é a temporada em que a Cristina vai embora. Depois dessa temporada foi só pra baixo. É uma queda brusca. Por quê? A 9ª temporada foi ruim, a 10ª manteve o nível, mas ainda dava pra assistir. Só que depois que a Cristina vai embora, eu... Não puxando o saco da Cristina, tá? Porque ainda tinham muitos personagens que eu amava. A Kali eu amava de paixão, aquela mulher. Só que a série começou a não sair do mesmo. Fazia 10 temporadas que a gente tava assistindo a mesma coisa. E depois foi permanecendo naquilo. Até chegar na 16ª, em que a gente teve um personagem que ele era um dos melhores e mais bem construídos dessa série. E eles simplesmente pegam todo o desenvolvimento desse personagem e jogam fora. Porque a gente vê o Karev, que era um personagem que desde a primeira temporada não queria se relacionar com ninguém. Ele vai se construindo e ele vai começando a se importar com as pessoas, ele se torna um pediatra. Ele começa a ficar maravilhoso. Ele desenvolve um relacionamento com a Jo, que é um relacionamento lindíssimo, em que ele confia muito nela e ela confia muito nele. Pra terminar a série com ele abandonando ela, ele deixando a Meredith fudida na merda, pra ter uns filhos com a Izzy, que foi embora na 6ª temporada. Então, todo o desenvolvimento que ele teve até chegar lá, inclusive ele tem essa conversa com a Jo, em que ela pergunta pra ele o que ele faria se a Izzy aparecesse, ele diria que ele mandaria a merda, basicamente, e eles esquecem que eles tiveram essa conversa, jogam isso fora e trazem o personagem pra ir embora por causa disso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu juro que normalmente nos outros vídeos, se você é novo, eu não sou tão reclamão assim, mentira, eu sou um pouco. E é isso, se você já é inscrito, deixa seu like. Se você não me segue nas minhas redes sociais, segue aí, pô, não tá fazendo nada, me segue, eu sou legal, eu juro. Manda pra alguém que também parou de ver essas séries ou que você quer mandar e falar, olha como esse cara é idiota. Manda. E é isso. Muito obrigado por me assistir. Vejo vocês semana que vem. Tchau!